Olha, o Arthur Lira, ele está submetendo aí o, o governo a um grande BBB, né? Ele está colocando diante das câmeras a sua, a sua convivência atribulada com o governo. Então, tinha ali uma guerra de bastidores com o coordenador político do Palácio do Planalto, né? O Alexandre Padilha, e, de repente, o Arthur Lira jogou o Padilha no ventilador, chamou de incompetente, e o Lula, tudo isso na semana passada, disse que só por teimosia o Padilha agora vai permanecer por um bom tempo nesse cargo. E imaginou-se que durante o final de semana o, o Arthur Lira, trancado em seus rancores, recolheria as armas, né? Viria mais pianinho, soaria mais sóbrio durante essa semana. Mas ele, logo no início da semana, ali nos bastidores, ele revela uma intenção de servir ao governo uma espécie de kit vingança, né? E a semana começou enviesada para ele, porque foi afastado um primo dele lá da chefia do INCRA, em Alagoas. Tinha uma combinação, mas parece que a combinação não andou direito, porque na cabeça do Arthur Lira a substituição seria feita, porque o sujeito já não consegue, não tem o mínimo diálogo com o MST e com as pessoas envolvidas com a questão agrária, né? Então ele seria substituído por outro preposto do Arthur Lira, mas a substituição seria simultânea. Ocorre que o governo fez a troca antes que o Arthur Lira indicasse o substituto. E ele ficou muito irritado, como é próprio do Arthur Lira. Eu fico a imaginar, Diego, se em vez de trocar o superintendente do INCRA em Alagoas, o governo decidisse trocar a presidência da Caixa Econômica. Aí mesmo é que o Arthur Lira, que indicou o atual presidente da Caixa, ele entraria num processo de autocombustão, né? Queimando tudo o que tivesse em volta. Em algum momento, o governo vai ter que delimitar as suas relações com o Arthur Lira. Arthur Lira está a caminho da insignificância, mais 8 meses e meio termina o ano legislativo, o Congresso vai ao recesso, e dali a 2 meses volta em fevereiro, e seja qual for o resultado da eleição interna da Câmara, o Arthur Lira já não vai ter mais um mordomo à disposição, as portas não se abrirão sozinhas na sua frente, não haverá mais o jatinho da FAB à disposição, e ele experimentará uma espécie de maldição que costuma perseguir ex-presidentes da Câmara que não sabem se reinventar depois que terminam os seus mandatos. Foi assim com vários antecessores do Arthur Lira. Pelo menos 3 pararam na cadeia, inclusive, né? E ele está vivendo essa síndrome do que está por vir. Imaginou-se que ele teria mais apreço pelo relacionamento com o governo, uma vez que indicou um sem número de apaniguados aí na máquina federal, está controlando a Caixa Econômica, nomeou ministros. Então, imaginou-se que ele privilegiaria, nesse momento, a pauta econômica do governo. Não está acontecendo isso. Então, o Palácio do Planalto precisa chamar o Arthur Lira e definir com ele o que é que o Arthur Lira deseja. Inclusive porque chegou a hora de o governo se posicionar em relação à próxima sucessão interna da Câmara. O Arthur Lira tem aí um candidato, que é o deputado Elmar Nascimento, hoje o senhor da Codevasf, um ninho de desvios de verbas de emendas parlamentares, não é? E o governo precisa decidir se vai com o Elmar, se vai com algum outro candidato. Essa é a hora da definição. E me parece que a agenda econômica do governo já perdeu o compasso, porque daqui a pouco começa a campanha eleitoral e o governo não vai conseguir votar mais nada no Congresso, né? Então chegou a hora da definição, eu diria, Diego. O governo tem que decidir o que quer fazer com Arthur Lira. O Arthur Lira já parece estar decidido, que ele decidiu queimar as pontes, né? Então, o governo precisa se reposicionar e chamar o Arthur Lira para uma conversa a sério.
Ô Thales, tem remendo nessa conversa do governo com o Arthur Lira? O Josias mencionou, tem esse ponto lá de Alagoas, mas esse é só um detalhezinho, né? Diante de um mar de insatisfação do Lira com o governo Lula. Muitos falam, ele personaliza, né, no Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, essa insatisfação. Inclusive, os dois foram a público e trouxeram palavras duras um sobre o outro, mas diz que o Padilha é só o testa de ferro, digamos assim, né? Ele quer mesmo fazer críticas ao governo Lula. Como é que está esse momento da relação entre o governo e o Congresso, sobretudo com o presidente da Câmara, Thales? Bom dia para você. Bom dia, Diego. Olha, nós não somos, você não é intruso aqui, não. Intruso sou eu. Nada. Você é titular da pasta junto com a Fabíola, naturalmente. Estamos juntos, amigo. É, vem cá, uma coisa. Tem remendo? Sim, mas vai depender do Arthur Lira. E, ao que parece, vai ser complicado, porque o Arthur Lira foi o melhor aluno do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aquele que fez o impeachment da Dilma. Ele assinou o impeachment quando a Comissão de Constituição e Justiça aceitou uma, uma, eu acho que foi a Comissão de Ética, aceitou uma reclamação contra ele com o voto do PT. Então, aí ele reagiu, exatamente como o Arthur Lira está fazendo agora, reagiu assinando o pedido de impeachment que estava na gaveta contra Dilma Rousseff. O Arthur Lira está reagindo dessa maneira, como o Eduardo Cunha, é, criando, dizendo que vai criar 5 CPIs. Ontem mesmo mudou a pauta, colocando como primeiro item da pauta o tema que não agradava ao governo, que não tinha nem sequer sido acertado com os líderes na casa dele, numa reunião na casa dele. Então ele. E outra coisa é o seguinte: o Arthur Lira está sendo aconselhado, está tendo a consultoria do próprio Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha voltou a circular nos bastidores da Câmara. Esteve na festa de aniversário do Marcos Pereira, candidato à presidência da Casa, uma festa ampla, semana passada, quarta-feira, que teve a presença do Arthur Lira, teve a presença dos candidatos à presidência da Câmara, como o Elmar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira, por sinal. Então, mas o Eduardo Cunha estava lá também, e está circulando e virou conselheiro do Arthur Lira. A filha do Arthur Lira, do Eduardo Cunha, foi eleita deputada, Dani Cunha, e ela trabalhou arduamente para tentar suspender a prisão do deputado Chiquinho Brazão, que foi votado na quarta-feira passada. Ela não conseguiu, mas ficou uma diferença pequena, de 20 votos. Quer dizer, está uma articulação ali em que o Arthur Lira está tendo um conselheiro que é outro quanto ele, que é o Eduardo Cunha. Quer dizer, não pode vir boa coisa daí, provavelmente não virá boa coisa daí. O governo tem que se preparar. Agora, o governo também tem força. O Arthur Lira, eu às vezes confundo o Arthur Lira com o Eduardo Cunha, porque os dois têm uma imagem muito semelhante na cabeça das pessoas que trabalham com política, porque eles são muito parecidos. Mas o Arthur Lira, ele tem 8 meses pela frente, pode aprontar muita coisa contra o governo nesses 8 meses. Ele prometeu, por exemplo, ao Haddad que não vai atrapalhar na pauta econômica. Na verdade, ele não está prometendo ao Haddad, ele está prometendo a Faria Lima. Está dizendo, olha, não se espantem comigo que eu não vou atrapalhar a economia. O Eduardo Cunha atrapalhou. Agora, sem atrapalhar atrapalhando a política, as pautas políticas, enchendo o plenário de pautas políticas que não interessam ao governo, que batem de frente com o Supremo Tribunal Federal, isso atrapalha a economia também. Então, ele sabe disso.
É, não vai dar para o Arthur Lira mexer cirurgicamente contra o governo e não atrapalhar a economia do país. Isso é impossível. É impossível. Então, vai ter, o Arthur Lira, o governo vai ter que se preocupar com isso. Como lidar com o Arthur Lira. Esse caso, por exemplo, do primo dele, lá em Alagoas, é um absurdo. Na época do Bolsonaro, qual era a política do Bolsonaro? De desmonte. Então, o Bolsonaro botou como ministro, por exemplo, do meio ambiente, um cara contra o meio ambiente, que era o Ricardo Salles. No INCRA, ele botava pessoas contra a reforma agrária. E esse primo do Arthur Lira vinha do governo Bolsonaro. E ele manteve, com a força do Arthur Lira, se manteve no cargo lá, no INCRA de Alagoas, com uma política contrária à reforma agrária, o que era impossível de se administrar. E o ministro procurou o Arthur Lira não atendia para postergar a decisão, tendo os dois combinado que, olha, vamos tirar e vamos combinar o nome do substituto. Aí o Arthur Lira enrolou, até que o ministro teve que tirar. Ele queria, a força, quer manter a imagem de poderoso com essa truculência. Isso não vai ser possível, especialmente agora que ele está chegando ao final do mandato dele. Agora, não é possível manter a truculência contra o governo o tempo inteiro, mas é possível que ele atrapalhe bastante, porque 8 meses, 8 meses e meio, é muito tempo para atrapalhar um governo neste momento em que a situação econômica do mundo está complicada diante das guerras que estão ocorrendo lá no Oriente Médio, lá na Rússia e a Ucrânia. Então, diante desse quadro de economia turbulenta no mundo, o Arthur Lira pode atrapalhar bastante o país. Pois é, Josias, o Lira fica mais um ano, menos de um ano, né? Em fevereiro do ano que vem ele está indo embora. Já a partir do fim do ano começa-se a falar sobre o substituto dele. Tem alguns que são indicados dele próprio, né? O Elmar Nascimento. O governo estava vendo uma entrevista da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ontem à Globo News, ela falando que o PT ainda não iniciou uma discussão se vai ter candidato, se vai apoiar o candidato de Lira. Diz que nenhum nome é vetado, né, para essa função. Mas ele perde poder daqui para frente, por isso que ele está tentando dessa última, não sei se é a última cartada, né, mas fazer esse movimento neste momento? Sem nenhuma dúvida, o poder dele é cadente, né? Será cada vez menor à medida que vai se aproximando o calendário eleitoral. Está acontecendo agora uma coisa muito curiosa, porque o deputado Elmar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira à sua própria sucessão, ele, sentindo o cheiro de queimado, ele levou a mão ao extintor. Ele está tentando apagar esse incêndio porque ele sabe que o fogo afugenta o governo para candidaturas alternativas. E não se pode dizer que o governo não é majoritário na Câmara, evidentemente, mas um candidato não pode prescindir dos votos da bancada governista. Tem que se juntar ali a esse bloco também. E os poderes do Lira, naturalmente, decrescem na proporção direta do avanço do calendário eleitoral. E daqui a pouco, os deputados vão estar premidos pela necessidade de acomodar aliados nas prefeituras dos seus redutos. E eles vão bater em retirada. Muito, muito em breve, as urnas serão mais relevantes para os deputados do que a agenda econômica do ministro Fernando Haddad. E isso transforma a irritação do Arthur Lira numa aposta arriscada, porque o Lula ali com a sua teimosia, a teimosia que ele disse que vai acionar para manter o Alexandre Padilha, o desafeto do Arthur Lira na coordenação política do governo, com essa teimosia, o Lula sinaliza uma disposição para demonstrar que essa divindade da Câmara, o Arthur Lira, e o pedaço do Centrão que ainda carrega o andor do Lira, eles têm mais a perder do que o Palácio do Planalto a essa altura. Então, o Lira é o dono da pauta. E, como disse o Tales, ele pode infernizar o segundo ano de um governo que agora mantém um olho na inflação dos alimentos e o outro olho na curva descendente do Lula e do governo nas pesquisas. Mas o Lula é o dono do Diário Oficial. E ele como que convida o Arthur Lira e a sua turma
a lançarem um olhar para a Caixa Registradora da Codevasf, da Caixa Econômica Federal, dos ministérios que foram terceirizados ao Centrão. Nesse jogo, Diego, uma mão suja a outra. Mas o que o Lula está informando com os seus movimentos é que, embora ele não ignore que está alimentando parlamentares que, lá na frente, em 2026, vão estar na trincheira inimiga, embora ele saiba que é minoritário no Congresso, ele se move como se desejasse esclarecer que todo mundo que quiser comer na mesa do governo vai ter que, pelo menos, ajudar a lavar os pratos. Então, não dá para o Arthur Lira chutar o balde a essa altura, né? E, nesse contexto, até os aliados já começam a aconselhar o Arthur Lira, que é o cultor ali de todas as mamunhas orçamentárias, é sócio fundador da confraria do antigo orçamento secreto, a observar que quem brinca de corda sem atentar para o nó, um nó que já asfixiou vários dos antecessores do Arthur Lira, deve tomar cuidado, porque hoje a Polícia Federal está sob o controle do governo, a blindagem que havia na Procuradoria-Geral já não existe. O Arthur Lira, ele precisa tomar cuidado, ele precisa observar o que aconteceu com antecessores dele, né? 3 foram parar na cadeia, João Paulo Cunha, o Henrique Eduardo Alves, o Eduardo Cunha, nenhum dos 3 voltou à Câmara, a não ser o Eduardo Cunha, que agora está aí exercendo um mandato por procuração, em nome da filha dele, que virou deputada, né? Então, ele precisa tomar cuidado e o Lula também está mandando os seus recados. Então, a conjuntura não é simples para o Arthur Lira também. Isso aí.